Boa tarde, meu nome é Gilbert, sou natural de Minas Gerais, da cidade de Contagem, mas hoje eu moro, já vai para uns 5 anos em Espírito Santo, na cidade de Guarapari, faço parte de uma missão chamada Servos de Cristo e foi me dado essa missão hoje de falar sobre vida de Deus, né? Sobre a nossa vida com Deus. E, e hoje eu pensei antigamente quando eu via sobre vida de oração e eu vi alguns homens falando sobre a questão da oração, algumas experiências particulares, individuais, de pessoas que pegavam cadeira e colocavam a cadeira na frente e ficavam como se estivesse falando com Deus ali. E por várias vezes eu fiz isso também, mas tentando seguir aquilo que eu vi as pessoas falarem. E falando sobre essa questão da vida com Deus, o que seria, como a gente pode definir essa questão da nossa relação com Deus, dessa vida com Deus, eu tirei um texto de João 17, versículo 3, que fala assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E como a gente pode definir essa questão de vida com Deus, da relação diária nossa com Deus? Né? E dentro desse relacionamento a gente pode correr um risco, a gente corre um risco muito grande de querer estabelecer padrão de vida com Deus. Né? Acho que por métodos, pode ser por questão de leitura bíblica, leituras de livros, tempo de oração, e entendendo que essas coisas fazem parte, mas elas não são, não pode colocá-las como definitivo para definir que uma pessoa que pratica isso, ela é uma pessoa que tem uma vida com Deus, né? E eu gosto muito desse texto de João 17 porque ela não te dá um padrão. E quando você pensa em algumas pessoas que andaram com Deus, você vê um caso assim, tipo Enoque. Fala que é um homem que andou com Deus, mas você não vê um padrão, você não vê práticas de vida que você pode falar, poxa, esse cara a gente pode definir a vida dele com Deus por meio daquilo que ele fazia. Não tem, né? Não existe essa referência. Lógico que eu não estou separando e falando que não se deva ter essas coisas, essas práticas, porque elas fazem parte do nosso relacionamento com Deus, mas não é isso em si só. Né? Eu acredito muito que a vida com Deus ela parte do nosso amor para a pessoa de Deus. E automaticamente essas coisas vão ser expressas naturalmente. Porque quando a gente vê Jesus Cristo ele citando, né, em uma das suas passagens, ele fala pessoas que andavam e expulsavam demônios, pessoas que fizeram sinais, fizeram várias coisas, e Jesus fala, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Então, acho que a vida com Deus ela está muito além dessas práticas. Ela está numa experiência muito individual de cada indivíduo com a pessoa de Jesus. Que no final de tudo, Jesus Cristo não vai querer saber quantos demônios nós expulsamos, quantas pessoas nós ganhamos, quanto tempo de leitura bíblica a gente teve, quantos livros nós lemos, mas ele vai perguntar quem nós somos, assim como ele fez com os discípulos. Porque ele encontra com os discípulos, ele pergunta para os discípulos, quem eles dizem para você quem eu sou? E uns falam, eles dizem que você é um profeta, eles dizem que você é isso, é aquilo, mas ele vira para Pedro e pergunta para vocês, e quem eu sou para vocês? Aí Jesus Cristo faz essa pergunta para eles. E o que eles falam? E Pedro tem uma revelação ali do alto, né? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu acredito muito que no final de tudo, quando a gente encontrar com Jesus, o que vai ser perguntado para a gente é em quem vocês estão se tornando. Porque a nossa relação com Ele é quem vai nos moldar a imagem dele, dentro desse relacionamento. Então a vida com Deus ela está muito além
dos aspectos de uma prática de devoção, uma prática de devoção, elas estão além disso. Então eu acho que é muito a vida com Deus é difícil a gente querer determinar, né? Assim como eu tenho a minha digital, como eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu número, cada pessoa tem a sua digital. Então a nossa relação com Deus ao mesmo tempo que ele consegue se relacionar com um grupo, ele se relaciona com o indivíduo, ele consegue se relacionar com um grupo e com um indivíduo. Então é difícil a gente querer padronizar uma relação, uma vida com Deus e querer que todo mundo siga essa que se torne um molde, que uma vida de um indivíduo se torne um molde, né? E, na verdade tem um indivíduo, existe uma pessoa que deixou um molde, que foi o próprio Cristo. Mas mesmo assim, dentro desse molde, Deus ele respeita a relação que ele tem comigo, ele tem com uma outra pessoa que é diferente do Zé Fulano, que é diferente do Zé Ciclano. Então cada um se relaciona com Deus, cada um tem uma vida com Deus diferente do outro. Então eu acredito que a vida com Deus ela está muito além de práticas espirituais, de leituras, de relação com pessoas, é algo particular, que parte entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Então acho que a vida ela se resume, ela não se resume, né? Na verdade ela não tem forma, né? Ela não tem forma. Deus ele é magnífico. Então é o que eu penso com relação à vida com Deus, que a gente deve cuidar, é não padronizar, é não criar um padrão de relação. Porque senão a gente pode acabar matando um monte de pessoas porque a gente estabelece um padrão e essa pessoa não se encaixa nesse padrão, né? Porque ela tem uma digital diferente da sua, porque ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa diferente. Então a gente tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso, principalmente que a gente vai trabalhar com esse meio de discipulado, de preparar pessoas. Então a gente tem que entender que nessa preparação a gente está preparando pessoas que vão andar com Deus, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm gosto diferente, que o próprio Deus criou essas pessoas para que essas pessoas sejam diferentes, né? Ele não criou tijolos, ele criou pedras, né? Pedro ele cita que nós somos pedras vivas, né? E pedras com suas formas, com suas diferenças que se encaixam. Então, a vida com Deus ela é bruta, cara. Ela não se padroniza, não. Ela não tem um padrão. Deus, ela não tem um padrão de relacionamento, não. Então, é isso que eu queria deixar para a galera aí. Espero que possa estar acrescentando na vida de vocês. Deus possa estar abençoando vocês nessa tarde, em nome de Jesus.